Peru, terra de contrastes e diversidade, onde as montanhas se encontram com a selva e o deserto abraça o oceano. Mas para além da sua geografia impressionante, existe outra diversidade igualmente fascinante: a genética da sua população. Alguma vez te perguntaste de onde vêm realmente os peruanos? Que segredos esconde o ADN de quem habita este território milenar? Hoje vamos levar-te numa viagem extraordinária através do tempo e da ciência para descobrir a verdadeira composição genética dos peruanos. Exploraremos como milhares de anos de história, migrações, conquistas e misturas criaram um mosaico genético único que define o Peru no século XXI. Desde as primeiras pegadas humanas em território peruano até aos estudos científicos mais recentes, desvendaremos um dos patrimónios mais fascinantes da América Latina. As investigações que veremos hoje provêm de instituições como a Universidade de San Martín de Porres, o Instituto Nacional de Saúde do Peru e projetos internacionais de vanguarda. Deixaremos todas as fontes na descrição do vídeo para que aprofundes este apaixonante tema. E antes de continuar, pedimos-te o favor que nos ajude enormemente. Deixa o teu like se este conteúdo te parecer interessante e subscreve o canal se ainda não o fizeste. Para nós é fundamental o teu apoio para continuar a criar conteúdo educativo de qualidade como o que estás prestes a ver. A história genética do Peru começa há mais de 14 mil anos, quando os primeiros seres humanos puseram o pé no continente americano. Estes corajosos pioneiros não chegaram de avião nem de barco, mas cruzaram a pé desde a Ásia através do Estreito de Bering, uma ponte de terra que conectava a Sibéria ao Alasca durante a última era glacial. Por que é que o fizeram? Estes grupos nómadas seguiam as manadas de mamutes, bisontes e outros animais de caça. Geração após geração, foram adaptando-se a novos ambientes, deslocando-se gradualmente para o sul ao longo de milénios. Eventualmente, alguns destes grupos chegaram ao que hoje conhecemos como Peru. As análises de ADN antigo recuperado de restos arqueológicos revelaram informação extraordinária. Estes primeiros habitantes possuíam um património genético que refletia claramente a sua origem asiática. Os marcadores genéticos específicos encontrados nos seus restos foram rastreados até populações siberianas e do nordeste da Ásia, confirmando de maneira contundente a teoria do povoamento da América através do Estreito de Bering. Fisicamente, estes primeiros peruanos partilhavam características com os asiáticos atuais: pele mais escura, cabelo liso e traços faciais semelhantes. Mas o mais fascinante é que, segundo estudos recentes publicados em 2025, as populações atuais do norte do Peru ainda conservam linhagens genéticas maternas que remontam a mais de 6 mil anos. Um estudo internacional liderado pela Universidade de Zurique analisou amostras de ADN mitocondrial de 147 habitantes de Tumbes, Piura, Lambayeque e Cao, comparando as consequências antigas de sítios arqueológicos como La Galgada, El Brujo e Huaca Prieta. Os resultados foram surpreendentes. Existe uma continuidade genética impressionante que atravessa milhares de anos. Antes dos Incas dominarem os Andes, o Peru foi o lar de múltiplas civilizações avançadas que deixaram a sua marca tanto na cultura como na genética da região. A civilização Caral, considerada uma das mais antigas da América, estabeleceu-se na costa norte há mais de 5 mil anos. Posteriormente surgiram culturas impressionantes como os Moche, conhecidos pela sua cerâmica e as suas pirâmides de adobe, e os Nazca, famosos pelas enigmáticas linhas traçadas no deserto. Cada uma destas civilizações contribuiu para o acervo genético que eventualmente formaria a população peruana. Desenvolveram técnicas agrícolas avançadas, sistemas de rega sofisticados e expressões artísticas únicas. Mas o mais importante para a nossa história genética é que estabeleceram populações estáveis que se misturaram entre si durante séculos. O Império Inca, que floresceu principalmente durante o século XV, é sem dúvida a civilização pré-colombiana mais estudada da América do Sul. Com a sua capital em Cusco, os Incas construíram uma vasta rede de caminhos que conectava territórios desde o sul da Colômbia até ao centro do Chile e desenvolveram um sistema administrativo e económico extraordinariamente sofisticado. A sociedade incaica estava altamente hierarquizada, com uma clara diferenciação entre a nobreza e o povo comum. Isto levou muitos investigadores a perguntarem-se: existiam diferenças genéticas significativas entre a casta nobre Inca e o resto da população? Os estudos mais recentes proporcionam uma resposta fascinante. Investigações lideradas pelo Dr. Lars Ferenc-Schmidt da Universidade da Califórnia Santa Cruz, publicadas na prestigiada revista molecular Biology and Evolution, analisaram a ADN mitocondrial de múmias incas. Os resultados sugerem que não havia uma grande diferenciação genética entre a nobreza e o povo comum. Isto significa que, embora os incas mantivessem uma estrita estrutura social e política, não praticavam um isolamento genético significativo das suas elites. A estrutura genética da nobreza inca era representativa da diversidade genética geral da região andina. Por outras palavras,
Os nobres incas partilhavam essencialmente o mesmo ADN que os seus súbditos. Mais recentemente, em 2024, um estudo sobre os habitantes de Machu Picchu revelou que esta cidadela albergava pessoas de diversas origens genéticas, confirmando que o Império Inca era um mosaico de diferentes grupos étnicos unidos sob o mesmo sistema político. O ano de 1532 marcou um ponto de viragem dramático na história genética do Peru. A chegada dos conquistadores espanhóis, liderados por Francisco Pizarro, não só derrubou o Império Inca, como iniciou um processo de mestiçagem que transformaria para sempre a composição genética da região. Os espanhóis estabeleceram uma nova ordem colonial, e com eles chegou uma onda de genes europeus que começaram a misturar-se com a população indígena. Esta mestiçagem teve características particulares. Geralmente dava-se entre homens europeus e mulheres indígenas. As investigações do Dr. Ricardo Fujita da Universidade de San Martín de Porres foram fundamentais para entender este processo. Os seus estudos demonstram que a população peruana atual tem uma média significativa de ascendência europeia, embora as proporções variem consideravelmente segundo a região. Um estudo recente de 2025 sobre haplogrupos alóctones no Peru revelou que aproximadamente 23% da população peruana atual porta haplogrupos paternos de origem não americana. Desta proporção, a maior contribuição provém do haplogrupo R1b, frequente na Península Ibérica e Europa Ocidental, seguido do I1b1b, comum no norte de África e no Mediterrâneo. Em contraste, os haplogrupos maternos alóctones representam apenas cerca de 3% da população peruana, confirmando que a mestiçagem inicial se deu principalmente entre homens europeus e mulheres indígenas. A história genética do Peru não estaria completa sem mencionar a contribuição africana, embora muitas vezes esquecida ou minimizada nas narrativas históricas tradicionais. Durante o período colonial, milhares de africanos foram trazidos forçadamente para o Peru para trabalhar em plantações e minas, especialmente na região costeira. A sua presença deixou uma marca genética que permanece até hoje, particularmente notável em áreas como Lima e o norte do país. A doutora Carmen Montoya realizou um dos estudos mais completos sobre a genética dos afro-peruanos, analisando amostras da ADN de comunidades afrodescendentes no Peru. As suas descobertas revelaram uma considerável mistura com genes europeus e indígenas, além de uma alta proporção de linhagens africanas. Segundo os estudos mais recentes, a contribuição africana média na população peruana é de aproximadamente 2,5%, embora esta proporção seja significativamente maior em certas regiões costeiras, atingindo até 4,1% no norte do país. A composição genética atual dos peruanos é extraordinariamente diversa e varia de maneira importante entre as diferentes regiões do país. Esta variação reflete a história única de cada zona, incluindo padrões de migração, isolamento geográfico e graus de mestiçagem. O projeto Candela, Consortium for the Analysis of the Diversity and Evolution of Latin America, um dos estudos genéticos mais amplos e representativos realizados na América Latina, analisou milhares de indivíduos peruanos. Os resultados revelaram uma composição genética média em peruanos de 63,6% de ascendência ameríndia, seguida por 35,9% europeia, 2,5% africana e 2,1% leste asiática. Na região costeira, especialmente em Lima, encontramos uma mistura mais equilibrada de influências europeias, indígenas e africanas. Esta região, influenciada por séculos de comércio marítimo e o estabelecimento de importantes portos, mostra a maior diversidade genética do país. A National Geographic corrigiu em 2020 os seus resultados do projeto genográfico para Lima, mostrando que a capital peruana tem aproximadamente 68% de ascendência ameríndia, 25% europeia, 2% africana e 3% asiática. No entanto, o projeto Candela revelou que Lima-Calau tem em média 57% de ascendência ameríndia e proporções variáveis de ascendência europeia. Curiosamente, a região amazónica, contrariamente ao que se poderia esperar, mostrou maior proporção europeia com 42,1%, enquanto manteve uns 55,6% de ascendência ameríndia. Na Serra, particularmente na Serra Central, a ascendência indígena é muito mais pronunciada, atingindo até 72,7% segundo o projeto Candela. Esta região reflete a continuidade das populações que habitaram o coração do Império Inca e as civilizações anteriores. Estudos realizados pelo Dr. Daniel Turbon documentaram extensivamente a diversidade genética e cultural destas comunidades andinas, revelando que em muitas áreas a influência europeia e africana foi significativamente menor do que na costa. No entanto, há exceções fascinantes. Um estudo autossómico sobre populações do Nordeste peruano revelou que localidades como Quelap, Leimbamba e Rodrigues de Mendoza têm percentagens europeias superiores a 50%, atingindo inclusive a 58% a Leimbamba.
Os investigadores sugerem que isto se deve ao papel estratégico destas zonas como povoamentos coloniais importantes. Na Amazónia peruana, a herança indígena é ainda mais marcada devido à menor influência europeia e africana historicamente limitada nestas áreas remotas. Embora paradoxalmente apresente alta ascendência europeia em algumas análises, 42,1%, também mantém populações com ascendência ameríndia quase por em comunidades isoladas. O Instituto Nacional de Saúde do Peru recolheu amostras de ADN de 17 comunidades nativas e 13 mestiças, acumulando cerca de 1.200 amostras que permanecem como património biológico. Muitas destas comunidades nativas amazónicas não tiveram migrações significativas, pelo que a informação no seu ADN contém milhares de anos de evolução e adaptação a esta parte do continente. As investigações genéticas mais recentes sobre o Peru têm sido impulsionadas por projetos científicos de alcance global que estão a revolucionar a nossa compreensão da diversidade humana. O projeto 1000 Genomas e o projeto de diversidade genómica humana mapearam a diversidade genética global, incluindo amostras significativas de populações peruanas. Investigadores como o Dr. Andrés Moreno Estrada, do Centro de Estudos Genómicos da Universidade Caetano Herdia, desempenharam um papel crucial em desvendar a complexidade genética dos peruanos. As suas descobertas confirmam a profunda mistura genética que caracteriza a população peruana atual, destacando a influência de múltiplas ondas migratórias e a contínua mestiçagem ao longo dos séculos. Um aspecto particularmente importante destas investigações é a identificação de variantes genéticas únicas na população peruana. Estudos encontraram mutações novas do gene BRCA1 em 7 famílias peruanas com cancro hereditário da mama e ovário, que poderiam ser relativamente frequentes em certas regiões do país. Igualmente, em doenças raras como a epidermólise bulhosa, investigadores encontraram 37 mutações em 7 genes distintos, das quais 22 foram totalmente novas para a ciência. Isto sublinha a importância de estudar a genética específica das populações peruanas para desenvolver políticas de saúde adequadas. A genética não só determina predisposições a doenças ou ascendência ancestral. Também influencia a diversidade física observável no Peru, embora seja importante lembrar que a aparência física é apenas uma pequena manifestação da nossa complexidade genética. Nas regiões costeiras é comum encontrar pessoas com pele mais clara e traços europeus, herança dos seus antepassados espanhóis. Na serra predominam os traços indígenas como pele mais escura e cabelo liso. Nas grandes cidades, a mestiçagem criou uma população com uma amplíssima variedade de aparências físicas. A diversidade linguística também reflete esta história genética. O espanhol peruano tem variações regionais significativas. Na costa, o espanhol tem uma cadência mais rápida e musical. Na serra, é mais pausado e claro. Além disso, o Peru é lar de mais de 50 línguas indígenas que ainda se falam em diversas comunidades. O temperamento dos peruanos também reflete esta diversidade regional. Na costa, as pessoas tendem a ser mais extrovertidas e festivas, influenciadas pela cultura africana e pelo clima. Na serra, as pessoas podem ser mais reservadas e tradicionais, refletindo as influências indígenas e europeias. Para resumir toda esta informação científica, hoje em dia a composição genética média dos peruanos é aproximadamente 63,6% indígena, 35,9% europeia, 2,5% africana e 2,1% leste asiática. No entanto, estas proporções variam consideravelmente segundo a região e a comunidade específica. Uma análise mais detalhada do projeto Candela revelou que aproximadamente 10% da população peruana tem entre 0 a 9% de ADN europeu, 30% tem entre 10 a 19%, 10% tem entre 20 a 29%, 25% tem entre 30 a 49%, 20% tem entre 50 a 59%, e pequenas percentagens têm proporções ainda maiores de ascendência europeia. Na costa vemos uma mistura mais equilibrada de influências europeias, indígenas e africanas. Na serra, a ascendência indígena predomina claramente. Na Amazónia, embora existam algumas comunidades com alta ascendência europeia, também encontramos as populações com maior pureza genética ameríndia. A história genética dos peruanos é uma narrativa extraordinariamente rica e complexa de migrações antigas, conquistas traumáticas e mestiçagens contínuas. Desde aqueles corajosos pioneiros que cruzaram o Estreito de Bering há mais de 14 mil anos, passando pelas grandiosas civilizações pré-colombianas como Caral, Moche, Nazca e Inca, até à chegada de espanhóis e africanos, cada onda migratória deixou a sua marca indelével no ADN da população peruana. Hoje, o Peru é um país de extraordinária diversidade genética, reflexo da sua rica e complexa história cultural e social. Esta diversidade não é apenas um dado científico abstrato, mas manifesta-se tangivelmente na música, na gastronomia, nos sotaques, nas tradições,
nas características físicas e na própria identidade do povo peruano. Os avanços em genética moderna, liderados por instituições como a Universidade de San Martín de Porres, o Instituto Nacional de Saúde e projetos internacionais como Candela, continuam a revelar segredos fascinantes sobre o património biológico peruano. Estes estudos não só satisfazem a nossa curiosidade histórica, como têm aplicações práticas cruciais para a saúde pública e o desenho de políticas médicas específicas para a população peruana. Este vídeo é apenas uma aproximação à fascinante história genética do Peru. Realizar um conteúdo exaustivo sobre cada aspecto relacionado seria praticamente impossível num só vídeo. Por isso animamos-te a continuar a investigar, e podes iniciar consultando as fontes científicas que nós utilizamos, todas disponíveis na descrição deste vídeo. Agora é a tua vez. Conta-nos nos comentários o que te pareceu mais surpreendente sobre a composição genética dos peruanos. Conhecias estes dados? Tens ascendência peruana e gostarias de saber mais sobre o teu próprio ADN? Lemos-te nos comentários. Não te esqueças de nos deixar um like se este conteúdo te pareceu valioso. Subscreve o canal para mais vídeos educativos como este e partilha este vídeo nas tuas redes sociais para que mais pessoas conheçam a incrível diversidade genética do povo peruano. Vemo-nos muito em breve com mais conteúdo fascinante.